Então vamos lá, muito boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, caso você esteja vendo essa aula gravada. A gente está aqui para a nossa primeira aula de nivelamento. Hoje a gente vai falar sobre morfologia celular e vai falar também sobre hematopoiese. Essa aula de nivelamento é uma aula muito importante para você ter um conteúdo inicial antes de se aprofundar na oncohematologia, que é uma área que a gente tem como um grande desafio aí dentro da hemato, e a gente está muito feliz em ter você aqui. Tanto você que está acompanhando ao vivo, quanto você que está assistindo essa aula gravada. A gente fica muito contente por você acreditar no nosso trabalho, por acreditar nesse projeto. Eu prometo para você que a gente fez esse material com todo carinho, pensando no melhor aproveitamento possível para você. Então vamos junto dar início ao nosso curso de oncohematologia aplicada ao laboratório de análises clínicas. Como eu disse, o nosso tema de hoje é a hematopoiese e a morfologia celular. E aí talvez você está pensando assim, Nathan, eu já sei isso aí tudo. Na faculdade já me falaram isso aí. Pois é, só que na faculdade, por experiência própria, a gente acaba falando muito rapidinho disso aqui. E a gente não tem tempo de absorver informações que são muito importantes. E aí a gente só percebe isso no momento que a gente senta numa bancada de hematologia e aquela informação que parecia uma bobeira, eu percebo que ela faz falta na hora de liberar um hemograma. Então, o nosso objetivo aqui hoje é fazer o beabá da hematopoiese e o beabá da morfologia celular com você. Como o professor Leonardo já disse, não fique com receio de tirar a sua dúvida. Não pense que a sua dúvida é boba, é uma pergunta besta. Não tem isso aqui, tá? A gente está aqui para tirar qualquer tipo de dúvida. Não existe conhecimento maior do que o outro. A gente quer que você saia dessa aula com o mínimo de dúvidas possíveis. Então pode perguntar o que você quiser, até porque a sua dúvida pode ser a dúvida do colega também. Então é legal compartilhar o máximo de dúvidas possíveis aí. Tudo bem? Então, de início, gente, eu já queria passar um dever de casa aqui para vocês. Eu quero que você printe essa imagem que está aparecendo aí para você. Se você tiver no celular ou se você tiver no computador, printa essa foto aí para mim, por favor. E aí, dependendo do seu conhecimento de hematologia, talvez você saiba que células são essas aí, que a gente numerou de 1 até 5. O que eu gostaria que você fizesse? Que no seu material aí, no seu caderno ou na sua folha, você numerasse de 1 a 5 e você colocasse quais células são essas. Se você não souber, não tem problema. Aí você vai responder isso aí no final da aula, porque ao longo da aula a gente vai falar sobre cada uma dessas células. Mas é um deverzinho de casa para o final dessa aula de hoje. Então anota aí de 1 a 5, identifica para a gente que células são essas aí. Que célula é a célula número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Beleza? Tira o print, eu vou dar 5 segundinhos aí para todo mundo tirar print. Tirou print, tirou print. Beleza, excelente. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para você que célula é essa. Show? Então vamos lá, gente. Por que é importante esse nivelamento? Porque às vezes você vai chegar para mim e falar assim, Nathan, eu já sei quais são as células do sangue. Eu sei que no sangue a gente tem neutrófilo, a gente tem monócito, a gente tem eosinófilo, a gente tem hemácia, a gente tem plaqueta. Isso aí tudo eu aprendi na faculdade. Não precisa aprender de novo. Pois é, só que o nosso engano é pensar que no sangue só tem o que a gente vê. Por trás disso aí que a gente está vendo, que são essas células normais que vocês estão vendo aqui embaixo, existe um mundo imenso de células que ficam escondidinhas em um outro lugar. E aí, poxa, eu preciso saber dessas células? Precisa. Você precisa saber. Porque tem diversas condições, não só oncológicas, não só oncohematológicas, em que essas células aparecem no sangue periférico. E aí você está lá sentado na bancada, fazendo uma contagem de um hemograma, e você vai precisar falar que célula é essa. Então você precisa conhecer todas as células sanguíneas, não só aquelas células normais que a gente aprende lá na faculdade. Mas não preocupa, tá? Porque se você não conhece essas células ainda, isso não é culpa sua. A gente entende que na faculdade não dá tempo mesmo de aprender essas células todas. Por isso que esse tipo de evento, esse tipo de curso como a gente está fazendo aqui, é muito importante. Então eu acho que hoje você está dando um grande passo para o seu aprimoramento profissional, que é perceber que precisa de um pouquinho a mais para poder liberar um hemograma de qualidade. E esse um pouquinho a mais a gente vai falar para você agora. Fazendo uma apresentaçãozinha bem rápida aqui, nossa, não é o nosso objetivo ficar falando da gente, tá? Mas nós somos ambos profissionais de laboratório de longa data. Eu sou bacharel em biomedicina, me formei em 2018.
Fiz 2 pós-graduações na área de hematologia, sou analista clínico de um laboratório privado aqui da nossa cidade, de Conselheiro Lafayette, e assim como o professor Leonardo, eu também sou professor de ensino superior, tá? Eu adoraria apresentar o professor Leonardo aqui, para mim seria uma honra, mas eu vou deixar ele mesmo fazer isso, beleza? Bom, eu também sou bacharel em farmácia. Eu fiz farmácia em Ouro Preto alguns anos atrás, não vale a pena falar quanto que foi, mas tem pouco tempo atrás. Nós tivemos oportunidade de fazer nossa pós-graduação lá na Academia de Ciência e Tecnologia, em São José do Rio Preto, em São Paulo. Eu sempre fui muito apaixonado por educação e o pessoal sempre falou, Léo, vai dar aula, vai ensinar o que você sabe para as outras pessoas. E para poder passar o conhecimento para essa geração nova que está vindo agora, que a gente concorre com o Instagram, que a gente concorre com o TikTok, com YouTube, eu busquei fazer um mestrado em gestão e planejamento de ensino, justamente para deixar as aulas mais atrativas para vocês, sabe? Então, eu sou mestre em educação também e atualmente eu ocupo o cargo de gerência de setor técnico no laboratório de médio porte aqui na cidade de Conselheiro Lafayette. E também sou professor do Centro Universitário Uno Lafayette. Já lecionei também em outra universidade. Já fui professor de pré-vestibular. Enfim, estou um pouco acanhado ainda com esse novo sistema de aula virtual, mas se Deus quiser, nós vamos conseguir passar o máximo de informações para vocês sobre a oncohematologia e a hematologia como um todo. Vale lembrar também que o nosso curso, neste momento, ele vai falar sobre oncohematologia, mas a nossa ideia principal é fazer um curso de educação continuada que abranja todos os setores de laboratório, análises clínicas como um todo. Esse, se Deus quiser, é o primeiro de vários cursos que nós vamos passar aí para vocês, beleza? Então vamos que vamos. Se eu fizesse aqui piada para responder. Então vamos lá, gente. Sem mais delongas, vamos começar a falar aqui de conteúdo de fato. É o seguinte, para a gente entender sobre o hemograma, o que, que o hemograma avalia, o que, que a gente está avaliando quando a gente senta numa bancada de hematologia, a gente tem que entender qual que é a composição básica do sangue. Quando eu falo sangue, eu quero dizer aquele sangue total. Então, imagina que você colheu ali uma amostra de sangue, no anticoagulante mais comumente utilizado na hematologia, que é o EDTA, e aí aquele sangue total não centrifugado, ele contém plasma, que é essa porção aqui superior, e ele contém os elementos figurados. O que são elementos figurados? São células. Então, o nosso sangue ele tem uma porção que é celular e ele tem o resto, que a gente chama de plasma. O que tem nesse plasma? 90% do plasma é água. 90% do plasma, a composição dele é água. Por isso que o tecido do sangue é um tecido líquido. Além dessa água, a gente tem 7% de proteínas plasmáticas. A principal representante desse grupo é a albumina. Nós temos 2% de metabólitos orgânicos e produtos de excreção. E nós temos 1% de sais inorgânicos, perdão. Isso no plasma. Já os elementos figurados, nós temos 3 grandes grupos. Os eritrócitos, também conhecidos como hemácia, também conhecidos como glóbulos vermelhos. Os leucócitos, conhecidos também como glóbulos brancos. E nós temos as plaquetas. Então, o que se espera de um sangue periférico é isso. O hemograma, diferente do que muita gente pensa, não é aquele exame que a gente faz para avaliar os nossos níveis de glicose, os nossos níveis de creatinina, os nossos níveis de ureia. Isso aí é check-up, tá? Mas é uma confusão bem comum. Então, é muito comum a gente ter um paciente que realiza um hemograma e depois ele retorna ao laboratório perguntando, mas cadê o meu resultado de glicose, o meu resultado de creatinina, o meu resultado de ureia? Porque ficou popular dizer que o hemograma é aquele exame completão do organismo, né? Tanto que tem aquele termo, hemograma completo. Mas não é isso, tá? O hemograma ele é um exame que se limita a avaliar as células do sangue. Então, em um laudo de hemograma, a gente vai ter hemácia, leucócito e plaqueta. Tema que vai ser muito bem trabalhado na próxima aula do professor Leonardo. Mas aqui a gente quer falar de hematopoiese. Então, a gente quer saber da onde vem essa célula, da onde vem essa hemácia, da onde vem essa plaqueta, da onde vem esse leucócito. Então, olha que gráfico interessante.
isso aqui mostra a nossa hematopoiese ao longo da nossa vida. Perceba que eu tenho uma linha aqui que divide o período do nascimento. Então, eu tenho uma hematopoiese durante a nossa infância, a nossa vida adulta e o nosso envelhecimento. E eu tenho uma hematopoiese que ela é intrauterina. Então, olha que legal, lá na barriga da nossa mãe, a gente já está produzindo células do sangue. A nossa hematopoiese ela já está em funcionamento. Qual que é a diferença? Na vida intrauterina, nós temos dois órgãos que são os grandes chefes dessa hematopoiese: o fígado e o baço. Então percebam que a partir do primeiro mês de vida intrauterina até o momento do nascimento, o fígado tem uma grande participação na hematopoiese. Enquanto que o baço, ali entre o segundo ao sétimo mês de fase fetal, também participa dessa hematopoiese. Então, durante a vida intrauterina, a gente tem fígado e baço produzindo células. Essa informação é importante, Nathan. Precisa anotar no caderno? Precisa. Porque durante o nosso curso de oncohematologia, em vários momentos eu vou falar para você que determinada doença, quando ativada, o paciente ele tem uma hepatomegalia, um aumento do fígado, e uma esplenomegalia, um aumento do baço. Ah, entendi. Então é porque quando o paciente tem aquela doença, o fígado e o baço voltam a desempenhar função de hematopoiese. Justamente. Então, dependendo da doença oncohematológica que a gente tem, e até em algumas anemias, a nossa medula óssea se torna insuficiente e o fígado e baço, que lá na vida intrauterina produziam células, voltam a produzir. Essa informação é muito importante. Então, saber dessa fisiologia muda completamente a nossa visão dessa doença. Mas e quando a gente nasce? Quando a gente nasce, a gente tem um novo chefe, que na verdade começa a fazer os seus efeitos lá nos 4 meses de vida intrauterina, que é a medula óssea. A medula óssea não é aquela medula que está lá na nossa coluna, tá? Aquela lá é a medula espinhal. Medula óssea é um tecido líquido que se encontra no interior dos ossos e é responsável pela produção das células do sangue. Onde que a gente encontra medula óssea? A gente encontra nas vértebras, a gente encontra no externo, a gente encontra nas costelas, nos ossos da pelve, no fêmur e na tíbia. Agora percebam que a gente não encontra na mesma quantidade. Então, quando nós somos crianças, até ali por volta dos 10 anos, um pouquinho menos, até por volta dos 6 anos de idade, a gente tem uma grande produção de medula óssea em todos esses ossos que eu te disse. Ao longo da nossa vida, na medida que nós vamos envelhecendo, parte desses ossos eles perdem essa produção, a medula óssea ela é substituída por gordura, e aí nós temos uma concentração da medula óssea em ossos específicos. Eu quero que você guarde no seu coração e no seu caderno estes daqui, ó. As vértebras, o externo e as costelas. E também os ossos da pelve, tá? Esses 4. Por quê? Porque são os ossos onde a gente tem uma maior concentração de medula óssea. Por que isso é importante? Porque a gente vai ver alguns exames em que a gente precisa colher medula óssea. Então, já vou adiantar para vocês aqui que a medula óssea ela é colhida desses ossos. De qual deles? Vértebras? Jamais. Porque a vértebra ela está protegendo a medula espinhal. Então, a gente tem um grande risco em puncionar uma vértebra, acabar errando, e aí a gente pode causar uma lesão a nível de sistema nervoso central. Então, vértebra jamais. Costela, a gente tem esse mesmo problema. Além de ser um osso fino, difícil de funcionar, ele está protegendo os pulmões. Então, a gente tem também um risco. Então, quem que são os grandes campeões aqui quando eu preciso fazer uma coleta de medula óssea? Ossos da pelve. Na maioria dos exames, a gente utiliza a pelve para fazer coleta de medula. É uma coleta muito segura e é um osso muito fácil de funcionar. E também o externo, dependendo do exame que precisa ser realizado. Uma curiosidade é que na criança, a gente pode fazer essa coleta na tíbia. Pensa, é um osso da perna, uma punção fácil. A tíbia é um osso bem proeminente, a gente consegue um acesso fácil e a gente não tem nenhum risco ali, nenhum órgão vital próximo. No adulto, a gente não pode, porque a tíbia do adulto já não produz mais células. Show? E aí, esse aqui é um corte histológico da medula óssea. Então, imagine, aqui eu estou vendo uma lâmina, como se eu tivesse ido lá na medula, tirado um pedacinho do osso e estou vendo no microscópio.
o que a gente vê em uma lâmina de medula óssea? Existem três tecidos principais. Essa região mais roxa, um pouco rosa, roxeado aqui, é o que a gente chama de trabécula óssea. Isso é tecido ósseo mesmo. Então, quando eu faço uma biópsia de medula óssea, eu extraio um pedaço do osso, é natural que eu veja osso também. Aqui nessa região mais clara, percebam que eu tenho várias bolonas brancas, né? Um tecido esbranquiçado que parece que não tem nada dentro. Isso aí é gordura, tecido adiposo. A nossa medula óssea gradativamente vai sendo substituída por gordura. Então, é esperado que em uma biópsia de medula óssea eu encontre também gordura. Mas o que a gente quer mesmo, que interessa para a gente, são essas células pequenininhas que estão no meio da gordura aqui. Esse é o tecido hematopoético. É daqui que nasce todas as células da corrente sanguínea, todas as células do sangue periférico. Então, a medula óssea ela tem trabécula óssea, ela tem gordura e ela tem células hematopoéticas, que é o que importa para a gente de verdade. Vamos conhecer então que células são essas. E aí, neste primeiro momento, eu não quero que você se preocupe com a morfologia. Até porque, veja só, a morfologia dessas células que eu estou mostrando para você aqui são muito parecidas. Muito parecidas. Isso porque essas células aqui são células tronco. Células muito indiferenciadas, células que ainda não se comprometeram com nenhuma linhagem. E, em função disso, elas não têm características específicas de nenhuma linhagem. Então, perceba que a hematopoiese começa nessa grande célula chefona aqui, que é a célula tronco-hematopoética. É uma célula indiferenciada que, dependendo do estímulo que receber, ela pode se tornar qualquer célula do sangue. Então, percebam, se ela receber um estímulo para se tornar uma célula da linhagem mieloide, ela vai virar um progenitor mieloide. Se ela receber um estímulo para se tornar uma célula da linhagem linfóide, ela vira um progenitor linfóide. Ah, Natão, o que é mieloide e o que é linfóide? Basicamente, a linhagem linfóide produz os linfócitos, enquanto a linhagem mieloide produz todo o restante. Então, ela produz hemácias, ela produz plaquetas, ela produz os granulócitos e ela produz o monócito. Beleza? Guarda que a linfóide produz o linfócito, o resto é tudo mieloide. E aí percebam que desses progenitores, agora sim, eu tenho células comprometidas com uma linhagem. Então, eu tenho o megacardioblasto, que é o precursor mais imaturo das plaquetas. Eu tenho o proeritroblasto, que é o precursor mais imaturo da série vermelha. Eu tenho o mieloblasto, que é o precursor mais imaturo, que vai dar origem aos granulócitos, e também ao monócito, mas aí é o monoblasto, que eu vou mostrar já já. E eu tenho o linfoblasto, que vai dar origem aos linfócitos. Então percebam que aqui a gente já tem uma certa diferença morfológica, mas eu vou mostrar para vocês já já. Agora presta atenção aqui, gente, com muito carinho no que eu vou falar. Se você tiver com o seu caderno, para de anotar agora, presta atenção aqui, depois você anota. Porque essa informação aqui a gente vai falar o tempo todo no nosso curso. Vocês vão perceber que em vários momentos, quando a gente está trabalhando com uma leucemia, com uma neoplasia hematológica crônica, com uma neoplasia mieloproliferativa, a gente o tempo todo fala assim, tal célula tem cromatina frouxa, tal célula tem a cromatina mais condensada, a célula é grande, é pequena, o citoplasma é basofílico, aí você fica, nossa senhora, não sei o que é nada disso. Olha que imagem perfeita para eu te explicar. Então vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Imagina você um novelo de lã. Já viu aquele novelo de lã? Aquela bolinha que tem a lã toda enroladinha lá. O novelo de lã é como se fosse o DNA da nossa célula. Então imagina, o DNA da nossa célula, ele é organizado em forma de cromossomos. E esses cromossomos ficam compactados. Então imagina que o nosso DNA ele é uma fita imensa que eu vou amassando e apertando até caber lá no núcleo. E aí, quando eu preciso utilizar esse DNA, eu preciso desenrolar esse cromossomo. Por quê? Porque as minhas proteínas elas não conseguem fazer leitura de um DNA se ele estiver apertadinho, compactado. Então, eu preciso abrir esse DNA. O que é abrir esse DNA? A gente fala que é afrouxar a cromatina. Então, quando eu tenho uma célula que não está utilizando o DNA, eu digo que ela tem a cromatina
condensada. O DNA fica todo apertadinho, igual um novelo de lã. Na medida que eu vou abrindo esse DNA para utilizar as informações dali, a cromatina vai ficando mais frouxa, a linha vai ficando mais aberta. Por que eu pedi para você imaginar uma linha? Porque o microscópio, eu não sei se todo mundo aqui teve contato já com o microscópio ele emite uma luz sobre o esfregaço sanguíneo. E aí imagina, essa luz ela vai ter mais facilidade ou mais dificuldade de atravessar uma célula, dependendo do número de obstáculos. Então guarda assim, quando eu tenho uma cromatina condensada, o DNA está muito enovelado, a luz tem dificuldade de atravessar esse DNA. E aí eu tenho um núcleo escuro, muito escuro. Agora, do contrário, quando eu tenho uma célula que está com a cromatina toda frouxa, o DNA está todo aberto ali em atividade, a luz passa com mais facilidade. E aí eu tenho um núcleo mais claro. Resumindo essa história toda, a cromatina frouxa é a cromatina da célula que tem o núcleo mais claro, enquanto que a cromatina condensada é a cromatina de uma célula que tem o núcleo mais escuro. Agora olha no exemplo aqui, olha como está perfeito para você perceber. Perceba o proeritroblasto, que é a célula mais imatura da série vermelha, que tem um núcleo com uma cromatina mais clara. Natan, não faço ideia se está claro ou está escuro. Então, compara aqui com o eritroblasto ortocromático. Ah, tá. Olha como a cromatina do eritroblasto ortocromático é muito mais escura que a do proeritroblasto, percebam? Aqui eu tenho um núcleo escuro, um roxo bem forte, quase preto mesmo. E aqui eu tenho um roxo mais claro, uns pontos até mais esbranquiçados. Cromatina frouxa, cromatina condensada. Tá, Nathan, mas faz diferença saber isso? Faz. Por quê? Porque, em geral, células mais imaturas estão em divisão celular, estão se replicando. E o processo de replicação depende do DNA. Então, células mais imaturas têm cromatina frouxa, enquanto células mais maduras têm cromatina condensada. Em geral, vai ser sempre assim? Não. Mas em geral é assim. Beleza? Vamos aproveitar então para ver qual que é a eritropoiese. Qual que é o caminho natural para se chegar a uma hemácia? Então eu tenho a primeira célula precursora, que é o proeritroblasto, é a maior célula já comprometida com a linhagem eritroide, e percebam que as células vão diminuindo de tamanho. Isso é proposital, tá? Em geral, na hematologia, quanto mais imatura é uma célula, maior ela é. Por quê? Porque a célula se divide em duas. Então pensa que um proeritroblasto vai dar origem a dois eritroblastos basófilos. Cada um desses vai dar origem a dois eritroblastos policromáticos. E aí aquele citoplasma que era grandão, ele precisa se dividir em duas células que serão naturalmente menores. Então isso é uma outra regrinha que tem suas exceções, mas que funciona muito bem para a gente entender. Então, falando de eritropoiese, nós temos o proeritroblasto, que é uma célula com cromatina bem frouxa. Percebam aqui que em volta do núcleo a gente tem uma região esbranquiçada que a gente chama de halo perinuclear, e ele tem um citoplasma muito basofílico, muito azulado. A gente fala basofílico quando tem muita proteína dentro, então célula que tem muita proteína fica mais basofílica. Esse proeritroblasto depois ele vira um eritroblasto basófilo. Percebam, diminuiu de tamanho e a cromatina deu uma apertada. Então a cromatina está começando a condensar. Esse eritroblasto basófilo vira um eritroblasto policromático. Esse eritroblasto policromático vira um eritroblasto ortocromático, que vira depois um reticulócito, e a gente não vê reticulócito do jeito que a gente imagina com aqueles fragmentos de DNA dentro. O reticulócito, que é o último precursor antes da hemácia, quando a gente vê ele no sangue periférico, a gente vê uma hemácia com uma cor diferente. E a gente chama isso de policromasia no laudo do hemograma. Mas é a mesma coisa. Então, a hemácia policromática é um reticulócito. E, por fim, a gente tem os eritrócitos, as hemácias. Então, aqui a gente tem hemácias normais, percebam. Células que não têm núcleo mais. Por que não? Porque elas precisam carregar muita hemoglobina. Então, o núcleo dentro da hemácia atrapalha ela de transportar hemoglobina. Então, o que ela faz? Joga o núcleo para fora. O último precursor da série vermelha que tem núcleo é o ortocromático. Depois o núcleo vai embora
e a gente tem uma hemácia anucleada. E ela tem esse halo central aqui, então isso é uma hemácia madura. Então, inicialmente, gente, o nosso objetivo aqui não é trabalhar a fundo a morfologia de cada uma dessas células, que a gente vai falar bem delas durante o curso, mas percebam que existe um padrão. Na medida que a célula vai ficando mais madura, ela vai diminuindo de tamanho e a cromatina dela vai apertando, vai ficando condensada. Então, em geral, tem suas exceções, mas quanto menor a célula e quanto mais condensada a sua cromatina, mais madura ela é. Agora, olha que beleza isso aqui. Isso aqui é a granulopoiese, é a produção dos granulócitos. Quem são? Neutrófilos segmentados, eosinófilos e basófilos. Percebam que começa também com um blasto, que a gente chama de mieloblasto. Olha que interessante, esse blasto aqui, diferente do proeritroblasto, ele tem um citoplasma com umas sujeirinhas, estão vendo? Essa sujeirinha aqui são grânulos. Por isso que essa linhagem é chamada de linhagem granulocítica, porque as células elas têm grânulos internos, e esses grânulos desempenham função no nosso sistema imune. O mieloblasto, quando ele começa a amadurecer, ele dá origem a um promielócito, e aí aqui já tem uma exceção. Geralmente, o promielócito é maior do que o mieloblasto, geralmente. Então, essa é uma das exceções da hematopoiese. O promielócito é mais maduro do que o mieloblasto, mas costuma ser maior. Mas percebam que a cromatina dele já é um pouquinho mais escura que a do mieloblasto. E aí, do promielócito, quando ele vira um mielócito, que é a próxima célula, a gente tem uma divisão em 3 linhagens: os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. O que diferencia? A granulação de cada um. Natan, mas você não falou que tem grânulo desde o mieloblasto? Tem. Só que essa granulação do mieloblasto e do promielócito a gente chama de granulação primária. É comum da linhagem granulocítica, todo mundo tem. Agora, quando a gente chega no mielócito, a gente tem a granulação secundária. Aí cada um tem a sua, de acordo com a sua função. Então, o neutrófilo tem a sua própria granulação, o eosinófilo tem a sua própria e o basófilo tem a sua própria. Então, percebam, do mielócito até as células maduras, olha o que muda. Primeiro, o tamanho, as células vão diminuindo. Segundo, a cromatina, que vai condensando. E aqui a gente tem uma terceira peculiaridade. Essas 3 células são células que possuem o núcleo segmentado, dividido. Então a gente não enxerga o núcleo como uma única estrutura. Ele possui filamentos. Então o mielócito ele tem um núcleo arredondado. Esse núcleo sofre uma invaginação. Percebam aqui no metamielócito, ó, parte do núcleo invagina para dentro dele mesmo. E aí a gente forma o metamielócito, tanto neutrófilo, tanto eosinófilo, tanto basófilo. Essa invaginação ela vai aumentando de tamanho, até tal ponto que o núcleo se torna um bastão. E aí a gente chama de bastonete. Aí eu tenho o bastonete do neutrófilo, o bastonete do eosinófilo e o bastonete do basófilo. E quando esse núcleo se torna totalmente segmentado, nós temos o neutrófilo segmentado maduro, nós temos o eosinófilo maduro e nós temos o basófilo maduro. O basófilo é bem difícil de você ver o núcleo mesmo por conta da granulação dele, que é bem grosseira, tá? Mas ele tem um núcleo segmentado assim como os demais. E aí percebam, olha a cromatina desse neutrófilo segmentado aqui e compara com a do blasto. Olha a coloração do núcleo, olha como aqui está muito mais claro do que aqui. E olha como essa célula é maior que essa daqui. Então, são regrinhas que ajudam a gente na hora de identificar uma célula. O tamanho que ela tem, se a cromatina está condensada ou não, como que é o perfil do núcleo. Beleza? Vamos para os linfócitos agora. O linfócito, ele tem uma hematopoiese bem pequenininha, tá? Na verdade, a gente tem um linfoblasto, que é o precursor, e esse linfoblasto dá origem ao linfócito maduro. Agora, cuidado. Linfócito maduro, nós temos 3 tipos. Então, lá na imuno, a gente lembra um pouquinho, né? Que a gente tem o linfócito do tipo B, a gente tem o linfócito do tipo T,
a gente tem o linfócito do tipo NK. E esse linfócito do tipo B depois vai dar origem a um plasmócito. Para o hemograma, o que eu tenho que saber? Teoricamente, nada disso. Porque no hemograma a gente não consegue diferenciar quem é linfócito B, quem é linfócito T. A gente até vê um linfócito ou outro tem uma granulação, que a gente pensa que pode ser um linfócito granular, que é o linfócito NK, mas a gente chama todo mundo de linfócito. Então aqui não tem muito segredo, não. É linfoblasto, que é a célula grande com cromatina mais frouxa. Depois a gente tem linfócito maduro. Seja B, seja T, seja NK, a gente vai contar tudo como linfócito. E o linfócito dá origem ao plasmócito, que esse aqui sim, se aparecer, a gente tem que contar como plasmócito. Peculiaridades do linfócito. Ele é a menor célula do nosso sangue periférico. Ele é uma célula que a gente quase não observa citoplasma, mas a gente consegue ver que, com exceção do linfócito NK, a gente não tem granulação citoplasmática, ele é uma célula agranular, e ele costuma ter um núcleo arredondado que não tem nenhuma segmentação, é um núcleo por inteiro. Então, é uma célula pequenininha que tem um núcleo ocupando quase toda a região celular. Beleza? Olha agora os monócitos. A gente tem a maior célula, que é o monoblasto. Aí aqui tem uma coisa muito interessante da gente falar também. Talvez você está pensando assim, Natan, na faculdade eu aprendi que a gente tem os granulócitos e a gente tem os agranulócitos. Então eu tenho lá os granulócitos, neutrófilo, eosinófilo e basófilo. E os agranulócitos eu tenho monócito e linfócito. É verdade? É. Para a faculdade, para a teoria, para a gente acertar a questão da prova, é verdade, funciona bem. Agora, no microscópio não funciona muito bem. Sabe por quê? Porque o monócito ele tem uma granulação interna. É claro que ela é muito mais discreta que a dos granulócitos, mas ele tem essa granulação. E se você tiver uma coloração de qualidade, é esperado observar essa granulação. Então aqui é difícil demais eu falar para você que o monócito é um agranulócito, porque o tempo todo eu vou te mostrar imagens que dizem o contrário. A mesma coisa o linfócito, a gente acabou de ver um linfócito que tem grânulo, que é o linfócito NK. Então essa é uma regra que eu não gosto de passar, porque acaba atrapalhando a gente na morfologia. Então pensar em granulação, cuidado. O monócito e o linfócito eles podem ter também. Então vamos lá. A gente tem o monoblasto. Uma dica importante do monoblasto, ele é o maior dentre os blastos. Então, quando a gente tem o mieloblasto, o monoblasto, o proeritroblasto, o monoblasto, ele costuma ser o maior. Ele também costuma apresentar mais citoplasma que os outros blastos. Esse monoblasto, ele vira depois um promonócito. Mesmo padrão, ele diminui de tamanho e ele condensa um pouco a cromatina. O promonócito ele tem uma peculiaridade interessante. Percebam nessa imagem aqui, eu acredito que está dando para ver, que parece que o núcleo do promonócito ele começa a se dobrar para cima dele mesmo. É como se eu pegasse o núcleo e fosse amassando ele, fazendo várias dobras por cima de si mesmo. A gente chama isso aí de núcleo convoluto. Isso é uma grande característica do promonócito. Então, o promonócito tem um núcleo convoluto, que se dobra por cima de si mesmo. E aí esse promonócito dá origem a um monócito. O monócito, ao contrário do linfócito, é a maior célula do sangue periférico, quando a gente está falando de um paciente saudável. E aí talvez você vai falar assim para mim também, Natan, essa célula aí não é um monócito, porque lá no livro do fulano de tal, da faculdade, fala que o monócito tem vacúolo. Pois é, a maioria dos monócitos tem vacúolo, mas isso não é uma regra. Então é perfeitamente normal encontrar monócitos sem vacúolo. Então o que ajuda a gente a identificar um monócito? Primeiro, o tamanho dele, ele é maior que as outras células. Ele é uma célula que tem um núcleo geralmente em formato de bastão também. Tem alguns livros que falam em formato de rim, em formato de grão de feijão. Ele tem uma cromatina, quando comparada às outras células maduras, que ela é um pouquinho mais frouxa. E o citoplasma dele, a gente fala que ele é um citoplasma areado. Parece que tem areia dentro da célula, uma poeirinha, sabe? Não é uma granulação, é uma poeira. Então, isso ajuda a gente a identificar. Claro, se tiver um vacúolo aí, ótimo, vai facilitar demais.
mas o monócito não é o único que pode apresentar vacúolo, e daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Por fim, a gente tem a trombopoiese, que é a produção de plaquetas. E aí a produção de plaqueta começa com o megacarioblasto e pula para o megacariócito. Então aqui vai mais uma exceção daquela regra. O megacariócito é muito maior do que o megacardioblasto. Aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma figura de medula óssea. E aqui do lado, ó, eu tenho um precursor da série eosinofílica. Olha a diferença de tamanho do megacariócito para uma célula de uma outra linhagem qualquer. Por isso que ele chama megacariócito. Ele é enorme, gigantesco. E por isso também você jamais vai ver uma célula dessa em sangue periférico. Então não se preocupa que no hemograma nunca vai aparecer uma célula dessa aí para você identificar, tá? Porque o megacariócito ele é grande demais para sair da medula óssea, ele não consegue. Tanto ele não consegue que para desempenhar as funções dele na hemostasia, ele solta vários fragmentos do citoplasma dele. Então a plaqueta, na verdade, ela não é uma célula. A plaqueta ela é um fragmento celular. Ela é um pedacinho do citoplasma do megacariócito que se desprende e vai para o sangue periférico. Percebam que até a coloração é bem próxima. Então, cada plaqueta é um pedacinho do citoplasma do megacariócito, que lá na medula óssea desprendeu uma parte do citoplasma e jogou no sangue periférico para desempenhar as funções de hemostasia. Ok? E aí a gente pega essa imagem aqui, ó, que foi a mesma que eu mostrei lá no início, de uma biópsia de medula óssea. E aí eu poderia perguntar para vocês, por exemplo, essa medula óssea aqui, ela está normal? Imagina que você recebeu o exame de um paciente lá, uma biópsia de medula óssea, e se deparou com essa imagem aí. Tem quantidade de células suficiente aí? Será que tem muita gordura? Será que tem pouca gordura? Será que esse paciente tem um aumento de células na medula óssea? Será que a celularidade está normal? Só olhando essa imagem, será que dá para saber? E a resposta é depende. Por que que depende? Porque a gente tem uma regra que eu particularmente gosto de chamar de regra da idade. O que que é isso? Ao longo da nossa vida, como eu já disse, a nossa medula óssea ela vai sendo gradativamente substituída por gordura, por tecido adiposo. E aí existe uma forma um pouco grosseira da gente avaliar essa substituição. A gente faz uma regra de percentual. Então eu pego a idade do paciente e eu subtraio de 100. E aí o resultado que eu vou obter é a celularidade da medula óssea, a quantidade de célula que tem. Olha um exemplo aqui. Imagina um bebê de 1 ano. Bom, se esse bebê tem 1 ano, 100 menos 1 dá 99. Então eu espero ter, na medula óssea desse paciente, 99% de células hematopoéticas e 1% de gordura. Agora, imagina num idoso de 80 anos, que ao longo da vida a medula óssea foi sendo substituída por gordura. Nesse caso, 100 menos 80, 20. Então, eu imagino que esse paciente vai ter 20% de celularidade, de células hematopoéticas, e 80% de gordura. Por isso que quem já viu um laudo de biópsia de medula óssea, vê que lá aparece medula óssea normocelular para a idade. Ou seja, o que o médico está querendo dizer? Bom, para essa idade aqui, a quantidade de células está ok. Então, não tem como eu dizer que uma medula óssea tem célula de mais ou de menos se eu não souber a idade do paciente. Até por isso, os valores de referência que o professor Leonardo vai falar na próxima aula, vocês vão perceber que em crianças são maiores, a gente espera ver mais célula, enquanto que em idosos é esperado que seja menor. Beleza? Para fechar aqui sobre a hematopoiese, as células não se proliferam do jeito que elas querem, tá, gente? Numa situação fisiológica, em pacientes normais, para cada célula que se prolifera, existe um estímulo. Então, o nosso organismo controla quem que vai proliferar e quando que vai proliferar. E além desses estímulos, a gente precisa de alguns nutrientes para isso acontecer. Então, nós não vamos afundar aqui nesse assunto, mas guardem no coração de vocês que para estimular a produção de série vermelha, nós temos a eritropoetina, que é um hormônio produzido lá no córtex renal.
Então, esse hormônio estimula a produção de células vermelhas, de hemácias. Para estimular a produção de plaqueta, a gente tem a trombopoetina, que é um hormônio produzido lá no fígado. Ah, então é por isso que paciente com problema hepático tem plaqueta baixa. É por isso. Uma das causas é essa. A gente tem uma diminuição da produção de trombopoetina e aí a plaqueta do paciente cai. E para estímulo da produção dos granulócitos, a gente tem o fator de crescimento de colônia granulocítica, que é o G-SCF, o GSCF aí. Existem, inclusive, medicamentos baseados nessas três moléculas que eu falei para vocês aí, que ajudam a estimular uma série ou outra, dependendo da necessidade. Além disso, a gente tem diversas interleucinas que atuam nessa proliferação celular. A gente precisa de vitamina B12 e ácido fólico. E aí eu já vi, todo mundo aí talvez vai lembrar, vitamina B12 e ácido fólico é aquela lá que quando eu tenho deficiência eu tenho anemia. É verdade, mas não é só anemia. Deficiência de B12 e ácido fólico pode causar pancitopenia, diminuição de todas as linhagens. Então, eu tenho diminuição de hemácia, de leucócito e de plaqueta. Por quê? Porque as três linhagens dependem de B12 e ácido fólico para a divisão celular. Então, B12 e ácido fólico para hematopoiese é essencial. E aí, mais especificamente para a série vermelha, a gente precisa do ferro. Como todo mundo sabe, o ferro ele é essencial na hemoglobina para auxiliar no transporte de oxigênio. Então, eu preciso de ferro para a produção de série vermelha.